E aí nós trabalhamos, como coloquei também anteriormente, com 3 receitas, 3 origens, 3 fontes. A primeira delas é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, né, o Fundeb. E aí temos, na verdade, a lei número 11.494/2007, que foi revogada, mas eu coloquei aqui porque eu acho que ela traz alguns pressupostos que devem ser analisados. A lei 14.113/2020, e aí faltou também a 14.257/2021, né? São as legislações que basicamente regulamentam a aplicação do Fundeb, que hoje ele deve ser pensado como um sistema híbrido, né? Ele traz muitos aspectos do que tinha sido anteriormente normatizado pela 11.494, depois revogada, mas alguns preceitos, como, por exemplo, a complementação da União dos 10%, e, fundamentalmente, o VAF, que antes chamava VA, né, ele está mantido para projetar os recursos que são destinados ao Fundeb para cada estado e para cada município. A outra fonte foi 5% dos impostos e transferências que fazem parte da cesta do Fundeb, né, porque como se vincula 20% de alguns impostos e transferências, e o artigo 212 trabalha com 25%, nós precisamos também contabilizar esses outros 5% dos mesmos impostos e transferências do Fundeb, e 25% de impostos e transferências que não fazem parte da cesta do Fundeb. Convém ressaltar, nesse caso, que nós não trabalhamos para o cálculo de pessoal com recursos do salário educação, a cota parte do salário educação do município que não pode usar para pagamento de pessoal, e as vinculações, os repasses financeiros dos chamados programas complementares do FNDE, PDDE, PLDE, PENAI, PENAT, que também são recursos carimbados para ações muito específicas. E aí nós utilizamos, então, essas despesas com MDE, porque é exatamente no rol dessas despesas com MDE que encontra-se o item de remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação. Por isso, a nossa base principal de cálculo vai se dar fazendo um cruzamento das despesas com os profissionais da educação e as receitas que dispõe o município para manutenção e desenvolvimento do ensino. Pois não, Pedro. Então, quando nós projetamos os recursos para a MDE, para o exercício de 2022, nós tivemos o seguinte cenário colocado. As receitas do Fundeb VAF, elas hoje são projetadas, e aí nós utilizamos, inclusive, para a atualização dessa receita, a portaria 02 do Ministério da Economia e do Ministério da Educação, a portaria interministerial que foi publicada agora em abril, que estabelece o VAF mínimo nacional e o VAF de cada estado, que é utilizado como referência para essas construções, né? Fizemos a multiplicação desse VAF referente ao estado do Tocantins, como mostrei na outra reunião, pelas matrículas e pelos fatores de ponderação, e projetamos uma receita de R$ 15.536.888,31. Detalhe, colegas, essa receita ela pode sofrer uma alteração. Por que ela pode sofrer uma alteração? Porque, de acordo com a nova lei do Fundeb, as portarias interministeriais estabelecendo os valores do valor aluno ano final, que serviram como referência para esses cálculos, elas são agora publicadas de maneira quadrimestral. Então, nós tivemos a primeira portaria em janeiro, nós tivemos uma segunda em abril e nós vamos ter uma outra portaria em agosto. É possível que essa portaria de agosto ela tanto reduza como ela mantenha ou ela altere para mais o valor desse VAF. Eu, particularmente, não creio em redução. Eu estou muito confiante que deve haver um acréscimo do valor do VAF na portaria de agosto. Só que é algo que nós não podemos prever, porque vai estar efetivamente relacionado com a capacidade de arrecadação do Estado brasileiro. Então, o que nós temos hoje de concreto para realizarmos o trabalho em relação à projeção de recursos do Fundeb é de R$ 15.536.888,31.
Projetamos também os recursos do VAT. O VAT é o valor aluno ano total. É interessante, né? Porque esse VAT que foi estabelecido é para aqueles municípios que não atingem o valor aluno total mínimo nacional, que é o caso de Tocantinópolis, ou seja, ele tem uma alta arrecadação do Fundeb, mas uma baixa arrecadação de recursos próprios. E aí, mesmo eu somando todas essas receitas do Fundeb, dos 5%, do 25%, salário e educação e dos programas complementares do FNDE, o município ainda não atingiu o valor ano total mínimo nacional, por isso ele recebe essa complementação. Mas dessa complementação do VAT, nós temos que entender que 15% dela deve ser necessariamente aplicada para despesas com capital, de capital. Portanto, para pagamento de pessoal, nós só podemos utilizar 85% desse valor, sendo que o município tem um índice de educação infantil, e esse índice de educação infantil, salvo engano, que está em 56% no município, corresponde aos valores que devem ser necessariamente aplicados para essa etapa do ensino, mas que pode ser utilizado para pagamento de pessoal. Então, o município vai ter de VAT, isso não é projeção, isso é real, estabelecido pela portaria interministerial que acabei de falar, ele vai ter de VAT R$ 330.230,14. Os recursos próprios dos 5%, nós projetamos em R$ 1.146.187,48 e as receitas dos recursos próprios do 25% em R$ 719.920,02. Esses cálculos, eu até pedi para o Pedro deixa eu colocar no grupo, para depois colocar a planilha que nós trabalhamos em PDF e disponibilizar no grupo para vocês saberem quais são as receitas que nós utilizamos. Então, nós buscamos informações tanto no site do Tesouro Nacional, como buscamos informações também dos dados declarados pelo próprio município no site do CIOP-FNDE. Então, quando nós pegamos a receita total que hoje está disponível para a MDE, ela é de R$ 17.733.225,95. Um detalhe, pessoal. Nós estamos trabalhando com receitas executadas. Não sei se está travando a minha fala, às vezes eu tenho que desligar a câmera, porque a internet no Acre hoje está bem difícil de trabalhar com ela. Mas o que eu queria dizer é que, quando nós trabalhamos, então, e fechamos esse valor de 17.733, nós consideramos, principalmente para os recursos próprios do 5 e do 25, nós consideramos recursos executados. Nós vamos analisar e existe uma perspectiva muito clara de crescimento do FPM, sendo muito sincero, aberto e claro com vocês. Fazendo a comparação do primeiro quadrimestre de 2022 com o primeiro quadrimestre de 2021, isso significa que é possível projetarmos que o FPM está tendo um crescimento médio de 27%. Né? Em compensação, nós ficamos bastante preocupados com essa votação que vai haver no Congresso Nacional em relação ao ICMS, principalmente em relação à limitação da cobrança desse imposto sobre combustíveis, né, gás de cozinha, etc., que pode estabelecer um limite de 17% de incidência desse imposto sobre esses produtos. O Estado de Tocantins hoje faz uma inserção de cerca de 25%, né? Isso significaria uma redução do ICMS e nós, então, resolvemos aguardar um pouco para fazermos essa outra projeção. Mas também temos essa projeção com crescimento de 27% do FPM e ela aumenta em cerca de R$100 mil ao ano a receita disponível para pagamento de pessoal. Né? Então, a princípio, fizemos com esse dado, mas, posteriormente, podemos também fazer, ainda no decurso dessa reunião, uma demonstração para vocês do que significaria fazermos essa correção a partir dessa projeção de crescimento do FPM de 25%, 27%. Quando fomos estudar o plano de carreira de vocês, nós percebemos que esse plano é constituído de 5 níveis. O primeiro nível, nível médio, modalidade normal. O que foi que nós vimos? Que não tem ninguém na carreira do nível médio, modalidade normal. Né?
a carreira do município de Tocantinópolis, ela inicia exatamente no nível 2, ou que no que hoje se chama nível 2, que é onde estão posicionados aqueles profissionais com graduação em curso de licenciatura plena. O nível 3 trabalha-se com especialização, o 4 mestrado e o nível 5 é o doutorado, né? Esse é o cenário da estrutura de carreira nos níveis. O que nós chamamos de níveis? Níveis são as posições iniciais de posicionamento na carreira que relacionam-se com os processos formativos, ou seja, com a qualificação dos profissionais que são abrangidos pelo plano de carreira e remuneração. Então, conceitualmente, esse é o plano que está vigente hoje no município, mas que, como nós sabemos, ele não está sendo efetivamente praticado. Pois não. E aí nós temos essa estrutura de carreira, né? Essa estrutura de vencimentos iniciais. O nível 1 com 3.569,63, que não existe ninguém, portanto, nós estamos sugerindo, inclusive, que se não for haver concurso para provimento de profissionais com formação de nível médio, no caso especificamente para a carreira do magistério, nós estamos propondo suprimir uma carreira porque não tem muito sentido ela existir se não existe provimento para essa carreira, se não tem provimento para ela, né? Se não tem previsão de ingresso de profissionais. O nível 2, pagando o piso nacional de 3.845,63, o nível 3 em 3.980,84, o nível 4, 4.872,52, e o nível 5, 6.334,28. Né? Essa é a estrutura de carreira que está posta e que está hoje colocada. Pois não, Pedro? Pode passar, Pedro, por favor. E aí nós temos essa estrutura de carreira... Ô, Sérgio. Pois não. Meu nome é Raiolan, eu sou professor aqui do município. Eu queria que tu voltasse lá naquele slide anterior, o outro. Sim, eu não entendi direito aqui esse nível 5 de doutorado em 77,45%. Pois é. Está dizendo aqui que esse nível de doutorado, o vencimento inicial dele, em relação ao nível 1, deve ser 77,45% superior. Ah, eu entendi. Porque entendeu? Deixou assim um pouco... Eu não estava entendendo direito aqui. Eu pensei que era o quantitativo de profissionais em cada... Não, isso aí modalidade, eu não entendi direito. Eu acho que a sua pergunta é muito legal, porque é exatamente para entendermos a estrutura. Isso são os níveis de diferenciação. É os níveis de diferenciação. Esse porcentagem aqui, o porcentagem de aumento, a relação ao nível médio, no caso, né? Isso. Em relação a tudo em relação ao nível médio. Ok, obrigado. Nada, disponha. Pois não, Pedro. Sérgio. Oi. Com relação à questão dos níveis, quando você coloca que já no município já não tem ninguém no nível 1, a gente ainda tem professor no nível 1 no município. Não, pode ter profissionais com formação de nível 1. Mas essa formação do nível 1, ela não está inserida nesse vencimento que está previsto para o nível 1, entendeu? Entendi. Essa que está sendo a questão aqui, o gargalo do negócio. E aí vocês têm uma estrutura de carreira que vai da letra A à letra O, né? Que aí é a estrutura de carreira na horizontal, que ela se constitui. Inicialmente, essa movimentação dava-se de 3 anos, agora passou para 2. E a diferenciação de uma classe para outra, ou de uma letra para outra, acresce necessariamente 3% sobre a classe ou letra imediatamente superior. Então, eu estou na classe inicial, depois vou para a letra A, da letra A para B, 3% sobre o valor da A, da letra B para C, 3% sobre o valor da B, da C para D, 3% sobre o valor da C, e assim sucessivamente, criando uma estrutura de carreira que vai até a classe ou letra O. Essa é a estrutura. O preenchimento nessa estrutura de carreira, de acordo com o plano de carreira de vocês, obedece basicamente 2 fatores, né? O primeiro é um interstício cronológico, né?
que era de 3, depois 2. E o segundo diz respeito à questão da avaliação de desempenho, que a maioria dos planos tem essa avaliação de desempenho, mas que também a maioria dos planos não realiza avaliação de desempenho. Eu não perguntei, foi algo que me passou batido, se o município de Tocantinópolis realiza essa avaliação de desempenho como critério de progressão na carreira, né? Mas, de certo, é que esses itens estão colocados no plano de carreira. Pois não, Pedro? E aí nós começamos a fazer cálculo, né? Bora fazer conta a partir da folha de pagamento. Nós pegamos a folha de pagamento, calculamos os vencimentos, e aí eu estou falando inicialmente de vencimentos, né? Fizemos a projeção do custo mensal desses vencimentos e depois calculamos o custo anual desses vencimentos. Então, veja, vocês têm hoje 102 profissionais que estão em sala de aula e são do quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação. Aqueles profissionais que realizaram concurso público, que ingressaram por concurso público, têm estabilidade na carreira e assim sucessivamente. Desses profissionais, 102 estão em sala de aula. Pegando os vencimentos que constam na folha de pagamento, e nós utilizamos a do mês de março como referência, o custo mensal dos vencimentos, sem nenhum tipo de adicional, é de R$ 370.399,14. E aí, o que é que nós fazemos? Nós pegamos esse valor mensal, multiplicamos por 13,33. O que é 13,33? 12 meses de salário, de vencimento, de pagamento de vencimento, mais 1/3 de férias, que é o 33, né? E aí, multiplicamos isso também por 1,21. O que é o 1,21? 1,21 é o encargo patronal que o município tem que pagar de contribuição previdenciária para vocês. Então, quando nós multiplicamos o valor dos vencimentos mês por 13,33 e por 1,21, nós chegamos ao custo anual de vencimentos no valor de R$ 5.975.757,86. Né? Isso dos profissionais que estão em efetivo exercício de docência, dos profissionais permanentes. Mas vocês também têm profissionais do quadro provisório, profissionais que foram contratados temporariamente, que alguns chamam de contratos, né? São chamados contratos. Nesse caso, além dos 102 do quadro efetivo que estão em sala de aula, tem mais 63 profissionais provisoriamente contratados. E esses profissionais que nós calculamos entre 8 a 9 meses de despesa com pagamento de vencimento, o custo deles, ano para o município, pensando esse recorte cronológico que trabalhamos, de acordo com informações da CEMEC, é de R$ 1.749.550,21. E aí vamos somando esses valores, né? Nós temos ainda 36 profissionais do quadro permanente que atuam nas chamadas equipes pedagógicas das escolas, né? 36 profissionais do quadro permanente. O custo mensal do vencimento deles é R$ 134.311,74 e o custo anual é R$ 2.166.890,69. Né? Isso são as despesas com vencimentos. E aí vem ainda as gratificações. Existem pagamentos de gratificações tanto para os profissionais do magistério como para os profissionais do apoio técnico, administrativo e operacional. Então, a primeira gratificação que nós vislumbramos, e a maior de todas, é a chamada FCA, Função Comissionada. Essa FCA, ou essa função comissionada, o pagamento mês dela fica na casa de R$ 26.300. A outra que nós encontramos foi o pagamento de uma insalubridade com percentual de 20%, né? E esse percentual dá exatamente esse valor dá 769,13 mês, em média. E isso totaliza, com gratificações, 27.069,13. Quando multiplicamos isso ano, isso também tem que ser multiplicado ano,
sobre esses valores também são gerados encargos, também calcula décimo e também calcula férias, isso totaliza R$ 436.714,21. Também entrou na nossa somatória. Por favor. Existem também as gratificações para os profissionais não docentes, como coloquei, técnico, o apoio técnico, administrativo e operacional. E aí nós encontramos as seguintes gratificações. O adicional noturno, né, de 20%, que está pagando em média 4.300. A periculosidade de 30%, que paga em média 838,20. A função comissionada apareceu 2 vezes, né? Uma função comissionada de R$ 3.000 e uma função comissionada de R$ 5.000. Isso totaliza ao mês R$ 8.638,25 de gratificação para profissionais não docentes e um custo ano de R$ 139.363,42. Por favor. E aí nós vamos ver como é que se dá esse processo de gasto, como se dá essa distribuição. Então, esse é um quadro síntese que nós fizemos para apresentar os vencimentos de profissionais do magistério efetivos e provisórios que atuam na docência. Só os que estão em sala de aula. Então, os efetivos com docência, 5.975.756,86. Os temporários, 1.749.550,21, totalizando os dois, a somatória, 7.725.308,07. Pois não, Pedro. E aí fomos ver os que estavam fora de sala. De todas as situações que nós costumamos enumerar, nós só vimos um cenário de profissionais fora de sala, no caso do município de Tocantinópolis, que é necessário ter esses profissionais atuando fora de sala de aula, porque, como nós sabemos, a função do magistério, ela envolve tanto o trabalho de docência como de suporte direto à docência. Então, esses profissionais que estão em equipes pedagógicas, eles são caracterizados enquanto profissionais do magistério por estarem desempenhando funções de suporte direto à docência, como é previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né, LDB. E o custo anual com efetivos na equipe pedagógica, então, hoje é de R$ 2.166.890,69. Não existe ninguém, pelo menos como não for despassado, na Secretaria de Educação, com efetivos cedidos com ônus, licença ou readaptação também não foi apresentada, e custo anual com temporários fora do exercício da docência também não tem. E aqui nós temos a somatória das gratificações docentes com as gratificações não docentes, pode passar, Pedro. E aí nós fizemos, então, o quadro síntese. Volta. O quadro síntese, porque existem outros profissionais não docentes e não do magistério que também recebem por recursos do MDE, da recursos da educação. Como eu disse, os chamados profissionais de apoio. O custo dos vencimentos desses profissionais de apoio ao ano está girando em torno de R$ 4.111.223,05. Quando eu acrescento as gratificações no valor de R$ 139.363,42, o município está investindo na remuneração desses profissionais, ano, R$ 4.250.586,47. E aí vamos para o quadro síntese final dessa primeira parte. Em síntese, vocês têm hoje um cenário que é o seguinte. Vocês têm despesas na ordem de R$ 14.579.499,43, somando tudo isso que eu apresentei. Vocês têm uma receita do Fundeb de R$ 15.536.888,31. Portanto, vocês estão aplicando hoje cerca de 93,84% de todo o recurso do Fundeb em pagamento de pessoal. Do valor de R$ 15.536.888,31, tem uma diferença positiva, um saldo, digamos assim, que eu não gosto de usar essa expressão. Tem uma diferença positiva para investimento, manutenção, custeio, capital,
de 957.388,88. Então, expresso aqui algo importante. No cenário atual hoje, vocês comprometem cerca de 93,84% do Fundeb para pagamento pessoal. Mas como não é só o Fundeb que deve ser calculado, nós calculamos também o impacto sobre as receitas para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, vocês têm de receita para a MDE projetada 17.649.936,74, o que significa, no cenário atual, que vocês estão utilizando 82,60% dessa receita hoje, dessa receita de MDE, que é o Fundeb, mais os 5%, mais os 25%, para pagamento pessoal. Isso dá uma diferença positiva de 3.070.437,30. Quando eu pego a receita total, e aí eu estou usando só essa receita total para exemplificarmos o quantitativo absoluto de recursos que o município dispõe, trabalhando, obviamente, com projeção, vocês têm 18.385.171. Por que está separado essa receita total? Está separada porque as transferências do FNDE de salário e educação vocês não podem usar para pagamento pessoal, mas podem fazer investimentos em outras áreas. No caso das transferências do FNDE, elas são carimbadas, que é dinheiro de transporte, é transporte, que é merenda, é merenda, o que é livro didático, é livro didático, e o que é PDDE é executado a partir de ações e do PTA da própria escola. Então, pegando a receita total, vocês estão gastando cerca de 79,30, porque vocês teriam uma sobra. Só que a base de cálculo que nós temos que trabalhar mesmo é a receita MDE. Essa que está em rosa, eu pediria para o Pedro botar o cursor sobre ela, para nós termos a ideia. A receita que vai nos parametrizar é exatamente essa receita de MDE de 17.649.936,74. Alguma dúvida até aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu repita algo? Para mim está muito claro, viu, Sérgio? Tá bom, obrigado. Pode passar. E aí nós vamos atrás das possibilidades. O que nós podemos fazer num cenário como esse, já um pouco apertado? Na primeira projeção, nós pensamos e fizemos o seguinte cálculo. Efetivar o pagamento do PSPN 2022, mantendo-se as diferenças de níveis propostas na tabela, ou propostas no plano de carreira, respeitando a estrutura de carreira vigente e os índices que diferenciam os níveis. Então, nós ficamos preocupados em estabelecer as diferenciações dos níveis. Botamos o piso para o nível médio, calculamos 7,73 para o nível superior. Quando fizemos isso, nós, só fazendo isso, a despesa subiu para 15.209.080,37. Vocês saíram de 93% do Fundeb e foram para 97,89% do Fundeb. O que era 800 mil de diferença positiva virou 327.807,94. Em relação à receita para manutenção e desenvolvimento do ensino, vocês passaram a comprometer 86,17% dessa receita e o saldo positivo ficou em 2.440.856,37. É importante ressaltar que nessa primeira simulação, nós aplicamos o piso no nível médio e mantivemos os percentuais previstos no plano conforme eu apresentei quando disse os níveis, e acho que vou ter que... Vocês estão me ouvindo? Porque tem horas que eu apareço travado aqui. Agora travou um pouquinho. Eu vou desligar a minha câmera aqui. Se o restante do pessoal puder desligar também, aí quando for intervir, o pessoal liga a câmera para poder perguntar. Ok. Então, deixa eu ver se aqui... Estão ouvindo agora direito? Sim. Então, conforme eu estava dizendo, perceba que nós aplicamos os níveis, mas nós não fizemos nenhum movimento de reenquadramento dos profissionais.
O que significa não fazer nenhum reenquadramento dos profissionais? Nesse primeiro cálculo, nós deixamos todos os profissionais nas posições que estão hoje, ou seja, hoje está todo mundo na letra A. E só estabelecendo a diferença, né, ou seja, botando o piso no nível 1 e calculando sobre o piso de 3.845,63, 7,73%, nós terminamos criando esse cenário de custo. 97,89% do Fundeb fica comprometido com o pessoal e 86,17%, né, que corresponde aos recursos do MDE, passaram a ser comprometidos também com o pagamento de pessoal. Então, isso nos alertou para algumas questões, né? Principalmente para que a gente perceba que é uma proposta que tem que ser muito bem estudada, porque é possível que não seja viável, porque qualquer proposta, pessoal, que ela extrapole 84%, ela já fica um pouco difícil dela ser sustentável, porque o 84% é como se fosse um parâmetro fundamental para nós termos um plano minimamente sustentável, né? Para você poder pagar pessoal, aguentar as movimentações na carreira e, acima de tudo, você conseguir ter recurso para custeio, para capital, esse tipo de coisa. A parte de manutenção das escolas, aquisição de material, esse tipo de situação. Aí nós criamos a possibilidade 2, né? Que foi manter a atual estrutura de vencimentos e reenquadrar os profissionais na carreira de acordo com o tempo de serviço. Eu vou pedir para o Pedro fazer uma gentileza para mim. Eu vou pedir para o Pedro ele parar um pouco essa apresentação do slide e colocar na apresentação a planilha com a distribuição dos profissionais reenquadrados na carreira. Aí vocês vão entender por que subiu tanto. É porque tem gente hoje, pessoal, com 25 anos de serviço na letra A. Quando nós formos fazer o enquadramento, levando em consideração o tempo de serviço, como vocês vão ver agora, nós percebemos que a grande maioria dos profissionais da educação do município, eles se concentram, basicamente, a partir da letra H. Você entende? Eles se concentram a partir da letra H. Então, se eu fosse pegar e fazer o reposicionamento na carreira, considerando o tempo de serviço, eu teria de 90 pessoas, 90 profissionais, 26 na H, 3 na I, 9 na J, 20 na L, e eu teria 9 na letra O. Isso corresponde a 67 profissionais. Então, veja, a grande maioria dos profissionais, ou seja, de 90 a 67, eles são reposicionados na carreira, nesse trabalho que realizamos, a partir basicamente da letra H. E aí, obviamente, que isso gera uma nova composição de vencimentos, né? Isso gera uma nova composição de vencimentos. Pediria para o Pedro, por exemplo, ir lá na tabela, lá na estrutura de carreira, só para vocês terem uma dimensão do que isso representa. Olha, quando eu vou aqui para a estrutura de carreira, no nível 2, por exemplo, o salário da letra H, o salário do nível 2 é 3.845 hoje, na letra H, ele está em R$ 4.871,52. Na letra I, espera aí que eu já enxergo um pouco o bicho andando, né? Na letra I, 5.017,67. Na letra J, 568. Na letra M, 5.323. Na N, 5.482. Na O, 5.647. Isso provoca um impacto bastante considerável, né? Porque nós fizemos, então, pegamos profissional por profissional, analisamos o tempo de ingresso de cada um, retiramos o período do probatório, estabelecemos o interstício temporal estabelecido pelo plano e, a partir daí, chegamos a esse novo enquadramento, ou esse novo posicionamento na carreira, né? Tanto para a carreira de 20, de 30 e para a carreira de 40.
porque nós temos hoje profissionais nessas 3 carreiras, né? Pode voltar para a apresentação. Por gentileza. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte, pessoal? Está claro, Sérgio. Tá. Quando nós fizemos isso, né, mantendo a atual estrutura de investimento, nós passamos a ter o seguinte cenário. O custo de despesa foi para 15.774.381,59. Para uma despesa, para uma receita de Fundeb de 15.536.888,31. O que significa isso? Que vocês teriam que usar 101,53% do Fundeb. Traduzindo, vocês iam usar todo o Fundeb do município para pagamento pessoal, ainda teria um saldo negativo que teriam que suprir com outros recursos as outras fontes de MDE, teria um saldo negativo de R$ 237.493,28. Quando eu trabalho com a receita para MDE, de 17.733.225,95, vocês estariam gastando 88,95%. Significa que vocês teriam de recurso de MDE para todas as outras atividades da educação, ano, R$ 1.958.844,36, algo próximo de 120 mil, 130 mil por mês. Né? Então, quando nós projetamos esse dado, nós vimos também que ele é um dado bastante complexo para ser pensado e trabalhado, considerando a baixa receita do município para essa proposição. Criamos, então, a possibilidade 3. Foi que nós fizemos na possibilidade 3, o sonho de consumo. Né? Qual é o grande sonho de consumo? Efetivar o PSPN em 2022, ou seja, botar o piso no nível médio, aplicar 7,73% para compor o nível superior, e fizemos o reenquadramento de todos os profissionais de acordo com o tempo de serviço. Quando nós fizemos isso, as despesas elas ficaram na casa de R$ 16.446.349,55. A receita do Fundeb, que é de 15.536.888, 106,18% do Fundeb. Em síntese, vocês teriam um Fundeb com a diferença negativa, que teria que ser coberto por outros recursos de MDE, de R$ 959.461,24. E a receita de MDE, vocês gastariam 93,03%. Nós vimos que essa proposta é absolutamente impraticável, pessoal. Porque restaria ao município ano R$ 1.236.876,40, menos de 100 mil por mês para bancar toda a estrutura da educação do município. Então, nós percebemos que essa proposta ela é bem difícil de se efetivar. Pedro, tem como gerar um outro link aí, que esse aqui está para ir embora. Tem sim, já vou. Ela traz aquele do Zoom dela lá e a gente fica ad eterno na sala. Mas aqui tem que ficar nessa chatice de link, outro link e outro link. Já vou mandar aí enquanto pode. Eu vou gerando aqui enquanto vai. Tá. E aí nós fizemos uma outra possibilidade. Reduzir o número de provisórios, manter a atual estrutura de vencimentos e reenquadrar os profissionais na carreira de acordo com o tempo de serviço. Nós reduzimos em 50% o número de provisórios. Quando nós reduzimos o número de provisórios em 50%, que aí tem a questão básica, né? É possível fazer isso? É possível fazer um redimensionamento da rede? É preciso fazer um novo processo de classificação dos profissionais para a lotação desses profissionais nas escolas? Então, ficou essa dúvida para mim, mas nós projetamos, né? E aí, quando nós reduzimos o número de provisórios, aí nós conseguimos reenquadrar todo mundo, colocamos todo mundo na carreira,
Colocamos respeitando o tempo de serviço de todo mundo, a despesa caiu para 14.973.000, passou a se gastar só 96,37% do Fundeb e passou a se gastar 84,44% de MDE, o que, a meu ver, é um percentual bastante viável para ser pensado, para ser amadurecido e trabalhado nessa discussão que estamos fazendo. Vamos logo migrar para outra sala, que aí a gente não corre o risco de acabar tudo aqui. Vocês podem vir no chat, por favor, e tem aqui um link que o Pedro Gabriel acabou de mandar. Vocês copiem esse link e colhem que ele vai abrir a outra sala. Por gentileza. Mandei no chat e mandei no grupo lá do WhatsApp também. Então é melhor ir no grupo do WhatsApp, porque o grupo do WhatsApp já traz a... Você clica direto, né? Eu estava falando sozinho lá no outro link. Então, como eu disse, pode voltar lá para a possibilidade 5 agora, né, Pedro? Então, eu pedi para o Pedro, que é nessa daí, já. mais expert, bem mais expert que eu em números e tecnologia, trabalhar outras projeções, né? E aí ele fez. Fizemos 3 projeções. A primeira, que é a 5, e corresponde à projeção 5, ou possibilidade 5, foi manter a atual estrutura de vencimento, reduzindo a tabela da letra O para a letra J, né? Manter o interstício de 3 anos e reenquadrar os profissionais na carreira de acordo com o seguinte critério de tempo de serviço. De 0 a 6 anos na classe inicial, de 7 a 12 anos na letra A, 13 a 18 anos na letra B, 19 a 25 anos na letra C e mais de 25 anos na letra D. Foi isso que nós fizemos. Para cálculo, né? E chegamos a esses percentuais aqui. A despesa ficou em 15.221.160,33. A receita do Fundeb, 15.536, passaria a comprometer 97,97% e passaria a comprometer 85,83% do Fundeb. Aí nós achamos essa proposta que poderíamos tentar melhorar em alguma coisa essa proposição. Mesmo com as enormes dificuldades, considerando que a gente faz a conta, mas não tem como gerar mais dinheiro, né? O dinheiro é esse. Nós temos que entender que todos os cálculos que nós vamos fazer com esse dinheiro, né? Inclusive, se vocês depois assim quiserem, eu posso fazer tipo uma oficina para vocês, para que vocês possam acessar esses dados, os colegas do sindicato, acessar esses dados e também fazerem as contas, também projetar o recurso para vocês perceberem que nós estamos trabalhando com a maior clareza possível, né? Que inclusive na reunião com o prefeito foi a coisa que ele me pediu, na reunião com a secretária foi uma questão que ela me pediu, que nós fôssemos absolutamente transparentes nessa construção. E nós já somos, né?
E aí veio, então, uma outra possibilidade, que foi a possibilidade 6, que eu acho que essa aí, além de aumentar, de diminuir muito pouco o valor da proposta, ela é uma proposta muito complexa, porque nós mantínhamos a atual estrutura de vencimento, né? Limitávamos a tabela até a letra J e fazíamos uma conta onde, com menos de 15 anos, ficava na letra A, 15 a 25 na B, e mais de 25 anos na C, e aí se gasta com isso 97,40% do Fundeb e se gasta 85,34% de MDE. E depois de muita cabeça a ser batida, nós chegamos a mais uma proposta. E aí, pessoal, essa proposta que nós apresentamos no final, ela foi pensada como parte de um processo de ajuste da carreira. Vocês estão com um período de muitos anos, acho que 5, 6 anos, que estão com esse problema na carreira. Sendo muito direto, é absolutamente impossível você resolver todos esses anos em um exercício, né? Tem que ser pensado como processo. Eu não vejo outro jeito, né? E aí a possibilidade 7 que nós trabalhamos foi manter a atual estrutura de vencimentos e estabelecermos interstícios. Só que os interstícios ficariam de 2 anos, 2 em 2 anos vocês se movimentariam na carreira. E aí, obviamente, para cada um ano, 1%, que é o que corresponde ao ano ênio. O ano ênio é um ano, 1%. Um ano, 1%. Né? Por isso é o ano ênio. Então, vocês movimentariam-se de 2 em 2 anos. Acrescentaria-se o ano ênio, nesse caso, o biênio, 2% para cada 2 anos. E o reposicionamento dos profissionais seria de acordo com o tempo de serviço. Então, nós faríamos o reposicionamento de acordo com aquele cenário que eu apresentei para vocês na tabela do Excel. Põe lá de novo, Pedro, por gentileza. Então, nós trabalharíamos o reposicionamento na carreira respeitando esse cenário aqui. Nós passaríamos a ter 6 pessoas na A, 6 na B, 2 na C, 2 na D, 7 na E, 26 na H, 3 na I, 9 na J, 20 na L e 9 na letra O. Então, nós conseguiríamos, com isso, fazer ou construir esse cenário, né? E aí o custo pode voltar... Só baixa aí, Pedro, por favor. Mantendo essa seguinte estrutura de carreira, essa aqui. Então, por exemplo, quem está hoje com 3.845 que fosse para H, iria para H com 4.505,76. Para I, eu estou falando do grosso, né? Para I, 4.687. Para M, 4.781. Para N, 4.877. E para a letra O, 4.974,73. Isso é vencimento, né? Isso são valores de vencimentos, né? Estão incidindo valores de gratificação. Apresenta o slide, por gentileza, Pedro. Quando nós fizemos essa conta, ela ficou aí na casa de 97% do recurso do Fundeb e 85% do recurso do MDE. Essa proposta é possível de ser implementada? É possível se nós pensarmos como processo. O que é possível pensarmos como processo? Nós teríamos que fazer uma nova modulação. Essa modulação implicaria em analisarmos os processos de lotação nas escolas, para vermos se há necessidade de todos esses profissionais provisórios, estabelecermos um primeiro momento onde a busca por essa modulação ela fosse a grande ação a ser realizada, para que nós pudéssemos baixar esse percentual de 85% para cerca de 84%. Qual é a questão fundamental? Esse seria o primeiro movimento que nós faríamos nessa discussão de reestruturação do plano de carreira. Bom, aí nós teríamos, então, o mês de agosto. Por que é o mês de agosto, Sérgio?
Porque no mês de agosto vai sair a nova portaria a nova portaria interministerial do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, que vai trazer os novos valores do VAF e do VAT. Eu penso que vai haver um crescimento do valor do VAF e do valor do VAT. Estabelecido o crescimento, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pensar num outro passo dessa reestruturação. Qual seria, no meu entender, o outro passo desse movimento de reestruturação? No meu entender, o outro passo desse movimento de reestruturação seria analisarmos, tendo sempre como referência essa despesa na casa de 84%, seria nós projetarmos e trabalharmos para tentarmos fazer ainda nesse exercício o estabelecimento da diferenciação entre o médio e o superior. Agora, tem uma questão que temos que ver, né? Porque se nós estruturarmos a carreira e ela assim ficar definida, isso vai ter um grande impacto também já no ano que vem, né? Por que, Sérgio, que vai ter impacto no ano que vem? Porque ano que vem vai disparar o novo piso. E a partir do momento que disparar o novo piso e nós consolidarmos essa estrutura de carreira, nós vamos ter um cenário onde vai disparar o novo piso na A, mas aí esse valor também vai disparar para B, para C, para D, para E, para F, G, H, I, J, L, M, N, O. Então não vai ser mais o piso dado e ficar só aquele valor lá na classe A. Ele vai disparar. Então, por exemplo, Pedro, é possível você voltar lá no Excel só para a gente fazer uma simulação? Vamos simular aqui o piso a partir do que estão querendo implementar ano que vem. Estão querendo implementar o piso não mais com a variação do valor aluno-ano contabilizado o ano vigente e o ano anterior, do VAF, porque hoje funciona assim. Eu vou pegar o VAF final de 2022, dividir pelo VAF final de 2021, e a diferença vai ser o percentual que vai se aplicar para o plano. O que eles estão propondo agora é aplicar sobre o piso o valor do INPC. É isso que está sendo proposto. O valor do INPC brasileiro para esse ano, ele deve fechar em torno de 12%, que seria o valor do piso a ser colocado. Então, se o Pedro colocar aí desse 3.500, o valor aí de... Não, projeta no 3.500. Esse valor, botando, por exemplo... No nível médio, coloca no nível médio ou no superior? Não, coloca em cima do 3.569 aqui, só como referência, só para a gente ter uma ideia. Que vai disparar o piso lá de baixo. O que está valendo para a gente é o piso do nível 2. Pronto. Olha, não, Pedro. Não é 4.307 aí, não. Por enquanto, não. Aqui é o valor que estava vezes 1,12. Isso, vezes 1,12. Pronto, vai lá agora. Por exemplo, se botar no valor do piso do ano que vem, que está se projetando de INPC, esse piso sairia para 4.307 na A. A B ficaria 4.393, a C 4.481, a B, a C 4.570 e assim sucessivamente. O pessoal da H já atingiria 5.046, o pessoal da I 5.250, da M 5.355, da N 5.462 e da O 5.571,09. Então, tudo isso precisa ser analisado e trabalhado para que a gente perceba que está criando uma carreira, né? Não está criando algo inerte, estático, mas está criando uma carreira e que essa carreira agora ela tem consequências, ela vai crescer a folha, vai ocorrer o que nós chamamos de crescimento vegetativo, ou seja, um plano de carreira, se você não der reajuste nenhum, ano nenhum, ele vai crescer 3%, 4%, tranquilamente, porque nesse íntere, pessoas vão completar o interstício, vão mudar de uma letra para outra, vão mudar de uma classe para outra, e vai aumentando também suas remunerações, porque a ideia é seguir, a partir de agora, a partir da instalação do novo plano, calcular o tempo de movimentação na carreira de cada um. Então, a princípio é isso, nós estamos abertos para o diálogo, pessoal.
Alguma pergunta, alguma questão? Eu, particularmente, penso que essa elaboração final ela pode ser uma referência para nós começarmos. Boa tarde, Sérgio. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. É o professor Raiola. Há de se frisar que, em momento algum aí na sua explicação, eu vi a termologia do quinquênio, e a Lei 602/95 do município prevê ainda o quinquênio de 5 em 5 anos. Entretanto, o município vem denegando a todos os servidores que tiveram esse direito em 2021, 2020 e 2021, e ele voltou em 2022, o município não está dando justificativo por que não está dando esse repasse do quinquênio para o município. E já que a lei ainda é vigente, eu quero saber onde é que o quinquênio se encaixa aí nesse plano, tendo em vista que nós estamos seguindo a carreira aí e não estamos vendo a lei municipal de todos os servidores relacionada a quinquênio. O que você entende como quinquênio, Raiola? O quinquênio é o direito do servidor previsto na lei, no regime jurídico dos servidores, que a cada 5 anos ele tem um direito de 6% de aumento, e quando chega a um determinado momento, passa-se a 7% de aumento, quase no final, quando o servidor já está se aposentando. E esse quinquênio ele ainda está vigente ainda na lei municipal. Entretanto, o município vem denegando ele desde a pandemia, né? Porque pela lei complementar 173/2020 teve impeditivo de ser pago. Em 2022, até agora, o município não dá justificativa por que não paga, né? Aí eu queria só uma explicação para me saber o que se encaixa, se nessa nova propositura aí que está apresentando, como é que fica esse quinquênio, se vão acabar de vez, essas coisas, quero saber. Então, deixa eu te explicar. A partir do momento, por que se praticava a questão do anuênio e do quinquênio, triênio, quadriênio, esse tipo de cenário? Se você for ver efetivamente o que isso significa, era um artifício trabalhado principalmente para profissionais que não tinham estrutura de carreira. Então, os profissionais que não tinham plano de carreira se usava dessa estratégia compensatória para poder valorizar o tempo de serviço desse profissional. Então, o quinquênio, ele conceitualmente, ele é o acréscimo de 1% sobre o vencimento básico do profissional a cada 1 ano de carreira, a cada 1 ano trabalhado. Então, a lógica é 1 ano, 1%, 2 anos, 2%, 3, 3%, 4, 4%, 5, 5%. Essa é a lógica de um quinquênio. Quando tem carreira, esse quinquênio ele está distribuído, esse percentual ele está distribuído na própria estrutura de carreira. Se você for analisar, por exemplo, vamos pegar aqui, se nós fizermos esse reenquadramento na carreira, quem está na letra A vai para a letra, vamos botar H, tá? Ele vai sair da A, vai B, C, D, E, F, G, H. São 7. São 7 casas, 7 classes que ele vai andar. Como ele tem 2% para cada, ele vai ter um acréscimo de 14% no seu salário. Então, quando você tem plano de carreira, essa questão da valorização do tempo de serviço com percentual por ano trabalhado, ele tem que aparecer na própria estrutura de carreira. Então, eu, na minha compreensão, eu vejo como algo cumulativo. É uma repetição de gratificação, inclusive com decisões de Tribunal de Contas, mandando a prefeitura retirar, quando você pratica, por exemplo, essa questão do plano de carreira e você replica o pagamento desse adicional na forma de quinquênio. Então, qual é o correto? O correto não é pagar com quinquênio. O correto é você estabelecer vencimentos diferenciados, tendo como base o tempo de serviço. Porque aí você, inclusive, leva esse valor para a sua aposentadoria na totalidade. Ele não é um penduricalho, ele é um valor de vencimento. Então, o que a gente está sugerindo? Que isso seja incorporado e diluído na estrutura de carreira. Não à toa, por exemplo, hoje, nessa proposição, quem está em 3.845,63 e movimenta na carreira que vai precisar ser reenquadrado, porque tem gente de 20, 25 anos, vai sair de um 3.846, vai para 4.800, 4.900,
O que é isso? É o agregado resultante do tempo de serviço, né? Agora, se você coloca esse agregado do tempo de serviço na estrutura da carreira no formato de vencimento e coloca mais o quinquênio, sendo muito sincero com vocês, não tem dinheiro para pagar. Além de ser além de replicar esse valor, não teria dinheiro. E, aliás, eu não orientaria isso, não. Se sobrar dinheiro, se tiver um dinheiro para investir em pessoal, por exemplo, chega a portaria de agosto, ela aumenta o valor do VAF, aumenta o recurso do Fundeb para o município, eu jamais vou aconselhar um gestor a criar um penduricalho. O que eu aconselharia é que nós repassássemos esse valor absolutamente para o vencimento inicial. Então, você passa... Por exemplo, é possível nós pegarmos esse valor que temos e aumentarmos o vencimento inicial? Eu sugiro isso. Por quê? Porque se eu aumento a letra A, como agora é vinculado nessa proposição apresentada, eu aumento a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra F, e aumento enquanto vencimento. E a partir do momento que ele se transforma em vencimento, ninguém tira, amigo. Não tem como tirar vencimento de ninguém, não tem como valer-se de legislações, de pandemia, ou coisa que valha, porque passa a ser um direito absolutamente adquirido. Então, no meu ver, o que seria mais válido, né, pelo tempo vivido, por ter presidido um sindicato estadual de educação aqui no Acre, né, pela vivência que tive trabalhando na elaboração de planos de carreira posteriormente, eu indicaria que nós iniciássemos um processo de fortalecimento da carreira, fortalecendo os vencimentos, sendo absolutamente leal à questão desses princípios do tempo de serviço e da formação, e estabelecendo isso como parâmetro. Então, qual é a lógica que eu defendo? Eu defendo que a gente estruture o plano de carreira, distribua os profissionais de acordo com o tempo de serviço e tenha um movimento intenso e contínuo durante todo esse exercício para nós estabelecermos essa diferenciação entre nível médio e nível superior, que aí sim você passa a ter um plano de carreira. Isso é plano de carreira, né? Então, eu penso que replicar quinquênio quando você pode ter a possibilidade de movimento na carreira, eu não vejo sentido nisso, entendeu, Raul? Porque eu acho que isso não se aplica. É replicar o que já tem previsto em carreira. Eu não sei se eu lhe respondi. Tá ok. Não, eu entendi a sua ideologia. Entretanto, eu acho que o município ainda tem que analisar direitinho, principalmente fazer uma gestão mais compartilhada bem com os profissionais para chegar a um ponto X com muito receio, né? Porque se a gente der um passo atrás e o município não conseguir propor, conseguir encaminhar com a sua propositura, é difícil a gente voltar atrás, né? Essa questão do quinquênio não pega só para... Eu fico muito preocupado, né? Nem em relação, nem nós, não, profissionais do magistério, mas também os outros profissionais que ainda não têm plano de cargo. Foi extinto ultimamente esse quinquênio, até agora ainda não foi pago a eles, e aí eu fico muito receoso, porque eles estão também com o salário deles mais um pouco comprimido, né? Porque não estão tendo esse aumento. Então, há de se pensar, quando a gente... com os pés no chão, é claro que é difícil, gestão não é fácil, entendeu? Eu só fico preocupado com essa reformulação do plano para a gente chegar a um ponto X e alguma coisa que agrade todo mundo, né? Porque fica complicado quando um servidor entra agora em início de carreira em 2018 e recebe o mesmo salário de quem já está há 25 anos, 30 anos de carreira, né? Mas obrigado aí, eu entendi bem, né? E vou analisar direitinho aqui. Espero que a gestão esteja alinhada e no bom sentido de fazer uma coisa boa para todo mundo. Então, Sérgio. Olá, prefeito. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu observei muito, olhei a apresentação e tudo, e até aqui também os questionamentos. A gestão ela está buscando exatamente isso. A transparência não é uma visão da gestão e nem da classe. Nós procuramos juntar todos os lados aí com profissionalismo.
analisando bem esses dados, nos trouxe bastante conhecimento do que é a realidade hoje. Eu acho que os profissionais também que estão vendo toda essa apresentação também estão vendo dados que às vezes não era conhecido. Então, o que é que nós procuramos? Eu pedi naquela época para você, numa reunião, olha, seja bastante pontual, claro e realista com todos, porque nós queremos resolver. Uma das coisas que eu percebo, para se resolver, precisa da capacidade orçamentária, capacidade de pagamento. Qualquer situação que nós formos tentar chegar, nós temos que estar dentro de uma realidade orçamentária, que é exatamente aqueles 84%. Eu até indico, do que nós formos procurar soluções hoje, eu até indico que a gente busque dispositivos para quando chegar o ano que vem, ou em agosto, igual você falou que sairia novos valores, dispositivo que nós chegamos à capacidade de 82%, então nós podemos ir até 84%. Isso dispositivo já de imediato, sem precisar de muita discussão, sem precisar mandar nova lei para a Câmara, que é exatamente se respeitando a capacidade orçamentária. Respeitando. O que eu digo também? O que a classe ela tem que ter uma certa realidade. Igual você falou, e eu entendi bem, nós precisamos nos reestruturar. A realidade, nós podemos diminuir a questão dos contratos temporários? Nós podemos reduzir a carga horária? Podemos. Nós não podemos simplesmente atrapalhar o andamento da educação. E onde nós podemos chegar nisso? Uma reestruturação. Professores que realmente não estão cumprindo as 40 horas, ele pode ter a possibilidade de reduzir sua carga horária. Agora, não pode não estar cumprindo as 40 horas e recebendo por 40 horas. Professores que estão em outras atividades que não estejam cumprindo a carga horária. Ele pode ter a possibilidade de se manter no seu local, mas reduzindo a carga horária. Assim, nós podemos reduzir aquelas horas que estão a mais. Então, nós precisamos realmente de uma regulamentação para tudo isso, para exatamente seguir. Para se chegar a alcançar algo, realmente todos nós temos que pensar como vamos reestruturar tudo isso, porque não adianta nós sonharmos se não tiver capacidade financeira. Não adianta nós chegarmos num ponto se não tiver capacidade financeira. E é exatamente isso que as planilhas estão mostrando. Então, o município, a administração, ela está totalmente de acordo, desde que nós vamos discutir realmente uma reestruturação para se chegar onde queremos chegar. Uma coisa que realmente fique viável para se dar conta da questão orçamentária. Prefeito, o senhor me permita uma questão? Essa questão das horas, essas horas excedentes, para mim, que inclusive eu estava colocando aqui, falando da necessidade de uma modulação, é algo fundamental para poder fazer esse processo de reestruturação, né? Essa modulação implicaria em nós avaliarmos quantas horas de docência dia o município necessita efetivamente e quantas horas de docência dia ele tem contratado. Porque quando eu falei na primeira reunião aqui, olha, o município tem cerca de 700 horas que estão ansiosas. Eu não quis dizer que tinha gente sem trabalhar. O que eu quis dizer foi o seguinte: é possível que eu tenha mais horas de docência contratada do que efetivamente a rede necessita. E eu acho que aí o prefeito ele levanta isso com muita propriedade, porque o que nós temos que fazer? Nós precisamos realmente de que 90 contratos eles sejam de 40 horas,
quando nós temos a grande maioria da oferta em regime parcial? Então, essa é a discussão. Por exemplo, quando eu oferto em regime parcial, e eu trabalho com a Lei 11.738, eu parto do seguinte princípio. Olha, qual é a jornada de trabalho ideal para o regime parcial? É 30 horas. Por que é 30 horas? Porque das 30 horas, eu tiro 1/3, que dá 10, e aí eu tenho 20 horas para a sala de aula e 10 horas de hora de atividade para que o profissional do magistério se planeje, prepare aula, corrija a prova, faça isso fora da sala de aula. E são essas 20 horas, trabalhando com 4 horas dia, 5 dias por semana, que eu vou necessitar que ele atue como docente. Se eu tenho uma etapa que faz oferta parcial e eu estou com um contrato de 40, eu vou ter 27 horas para sala de aula. Então, ele vai trabalhar 20 e as outras 7. Então, essa questão ela tem que ser vista, ela precisa ser realmente estudada. Daí que eu estou sugerindo que a gente faça no bojo desse trabalho uma modulação. O que seria uma modulação? Seria pegar escola por escola, sala por sala, contabilizar, fazer a proposição, ver quantos profissionais na docência cada escola precisa, dimensionar a equipe pedagógica e entregar para a prefeitura. Está aqui, a secretaria entrega para a prefeitura. Isso, no entanto, só dá certo se for feito de forma coletiva. E aí eu sugiro que seja feito por uma comissão envolvendo os trabalhadores da educação, com representação dos professores, diretores de escola, equipe pedagógica, secretaria de educação e também alguém da contabilidade. Nós, obviamente, estaremos, se assim for o caso, juntos fazendo e ajudando nessa modulação. Porque eu acho que feito dessa forma é possível. E aí o que o prefeito está propondo é uma política salarial. Qual é a política salarial que está estabelecida, que está ventilada aqui? Nós estabelecemos o recorte de 84% de gasto da receita de MDE com a educação. A partir do momento em que há uma redução desse gasto com pessoal, sai de 84, cai para 80, cai para 79, 81, automaticamente esse valor ele é repassado na recomposição de vencimentos. Então, eu acho que esse é o caminho que está sendo aqui discutido, nessa perspectiva de termos um referencial de gasto com profissionais do magistério, que é na casa de 84% das receitas para a MDE. Então, hoje, nós precisamos fazer um trabalho para chegarmos para responder uma pergunta fundamental. As horas de docência contratadas, incluindo efetivos e provisórios, ela é compatível com a necessidade de horas de docência que a rede precisa? Então, essa é a pergunta X para fechar todo esse trabalho. Eu espero fazer muito rapidamente. Isso é possível fazer muito rapidamente. Tendo a informação... Sérgio, pois não. Oi. Aí, assim, pegando um gancho, né? Boa tarde a todos, né? Primeiro. Pegando um gancho dessa discussão aí entre você e o prefeito, seria interessante, por exemplo, porque quando a gente pensa em educação infantil, por exemplo, é necessário um profissional de 40 horas? Onde é que esse profissional de 40 horas se encaixa? No ensino fundamental. Então, eu acredito que uma reorganização dessa natureza daria uma enxugada muito boa no município. Uma outra coisa também assim, que eu tenho presenciado e que tem me deixado muito angustiado, por exemplo, é a quantidade de crianças, por exemplo, no município, que elas estão sendo indicadas como crianças especiais, e isso aí tem demandado contratos para dar assistência para essa criança, entendeu? Então, a gente percebe que algumas escolas têm muita gente dando suporte para essas crianças, mas será realmente que essas crianças têm essa deficiência? Então, assim, eu acredito assim, que precisaria fazer um pente fino, porque eu fico muito angustiada quando uma criança da educação infantil ela é diagnosticada como uma criança especial, porque na educação infantil é muito complicado a gente dizer que uma criança ela é especial e está tendo um alto índice. Então, assim, precisaria a gente dar uma olhada com mais atenção, porque isso aí, de certa forma, tem inchado também a folha da educação, né? Porque esse primeiro indicativo de que a criança é especial, quem encaminha é o professor da sala. Então, realmente, essa criança, ela está sendo... ela passou por esses profissionais
para ele poder estar tendo essa assistência desse monitor em sala? Então, assim, eu acredito que tem algumas situações que realmente precisam. Então, assim, eu vejo que na educação infantil, profissional de 40 horas, ele é desnecessário, porque 30 horas não é que seja, não é nem, eu vou até refazer minha fala, não é que seja desnecessário, mas, assim, a estrutura que exige um reforço escolar no contraturno é o fundamental. A educação infantil é uma modalidade cansativa para o professor? Eu trabalho na educação infantil, eu sei o quanto isso custa. Mas se a gente for pensar em reorganizar a nossa rede, a gente precisa pensar nesses detalhes, que 30 horas daria conta. Não que vá ficar folgado para o professor, que vai ficar tranquilo, mas daria para a gente pensar, porque agora é o momento de cada um olhar para a sua realidade, olhar para o seu espaço de trabalho e pensar no todo da rede. Então, é nesse sentido. Então, assim, e realmente se reorganizar, no sentido, a quantidade de aluno que eu tenho na sala hoje é compatível para ter um professor? Então, que questões são essas que precisam ser olhadas para que a gente possa enxugar a rede? Eu acredito que tem muita coisa para ser enxugada. Agora, vai depender de cada um que estiver na escola, porque até para a secretária e para o prefeito visualizar essas questões, se cada um não botar a mão na consciência e tentar fazer isso, é muito difícil a gente conseguir enxugar. Porque é muito fácil a gente ter uma criança indisciplinada na sala, por exemplo, e aí a gente dizer que precisa do monitor. Aí vem esse monitor. Mas só que essa criança ela não é especial. Então, assim, se de repente é questão do profissional não estar dando conta daquela turma, não estar dando conta daquela modalidade, ser remanejado com uma turma que ele tenha mais perfil, isso tudo precisa ser visto. Porque isso tudo vai impactar na questão financeira do município e, consequentemente, no bolso de cada um de nós, que somos a rede. Era só isso, minha contribuição. Oi, eu queria falar só uma coisa em relação a esse profissional que a secretaria está contratando para acompanhar essa criança. A secretária, ela solicitou de cada gestor que fosse encaminhado o laudo médico, né? Para não ser enviada, não acontecer isso que foi falado, né? Para não ser enviado, contratado um profissional sem a necessidade. Pelo menos na educação infantil, que eu acompanhei de perto, né? Ajudei nesse trabalho, foi dessa maneira que foi feito, porque nós sabemos que existe a possibilidade do professor se antecipar, porque o laudo, aliás, o laudo não, o professor, ele faz um parecer pedagógico, né? Ele não faz um parecer clínico. E por isso mesmo foi solicitado o encaminhamento para outros profissionais. Olha, eu acho que essas falas elas são importantes, porque o que essa modulação ela preconiza? Ela preconiza exatamente nós dimensionarmos o tamanho da rede, as necessidades de jornadas e, a partir daí, buscarmos ter uma rede que seja absolutamente compatível às jornadas contratadas para trabalhar como docência e suporte à docência e as necessidades de oferta que a rede tem, ou de expansão, né? Eu acho que o próximo passo agora desse caminho que nós começamos a trilhar seria, eu vou começar a fazer, isso é uma coisa rápida para fazer o dimensionamento, eu pegando os dados para a secretaria, Pedro, a gente consegue fazer esse redimensionamento muito rapidamente, dizermos quais seriam as horas de docência necessárias em cada escola, eu recebendo os dados que vou pedir, isso em 2, 3 dias, a gente mostra qual é esse dimensionamento. E aí fazer uma proposta de escrita para apresentar o plano para apresentar para o prefeito e para a secretária. Com base também nesse ajuste do reordenamento, dizendo, olha, com esse reordenamento aqui da rede, você enxuga a jornada em tantas horas, você pode reduzir o número de profissionais provisórios em tantas horas, isso significa que você vai ter uma margem aqui para trabalhar outros ajustes que são necessários na carreira, né? Agora, essa questão é fundamental, né, pessoal? Porque eu estava fazendo uma conta. Vocês estão tendo, em média, aí 12 alunos para um professor. A média aceitável é 20. Isso no geral, né? Pegando no geral. A média recomendável, inclusive, pelo CNE é 20.
né? E aí, quando eu tenho um professor para 12 alunos, a gente tem que fazer uma conta, pessoal, que a gente às vezes não quer fazer, mas pela metodologia de financiamento da educação brasileira, a gente tem que fazer. Qual é a conta? A maior fonte de financiamento de vocês é o Fundeb. Como é que calcula o dinheiro do Fundeb? Matrícula. Então, eu tenho duas opções. Ou eu trabalho com ordenamento de rede de tal forma que eu tenha padrões, por exemplo, numa escola de educação infantil, nós temos como referência quantos alunos por sala? São 10, são 8, são 15? Pega o que está estabelecido na CONAI, que esses referenciais estão todos postos, que foram decididos nacionalmente, no Congresso, na Conferência Nacional de Educação, com participação coletiva de todo mundo. Está lá, tem referencial. Referencia está aqui. Quantas horas eu preciso dia, quantas horas eu preciso semana? X. E a partir daí você dimensiona uma rede. Então, eu acho que esse é o próximo passo, né? Eu acho que esse caminho que nós traçamos aqui, ou pelo menos começamos a traçar, com mais uma semana e pouco de trabalho, a gente conclui tudo. Conclui, apresenta para a prefeitura, faz as últimas contas com a contabilidade, e aí, tendo autorização da prefeitura, do prefeito, da secretária, nós podemos fazer o fecho, discutirmos aí o fecho dessa construção, pensando que esse é um movimento constante, é um processo. Essas ações de revisita plano de carreira, de valorização profissional, é um processo, não é algo que se faz e se coloca na gaveta e acaba, né? É uma constante. Uma outra questão que eu estava querendo colocar é a questão, ainda voltando lá na questão da criança especial, né? Certo. Porque aliás, Marli, eu achei muito coerente sua fala. Eu acho que tem que ser feita essa análise mesmo. Porque, assim, de acordo com o que a gente tem acompanhado, e eu concordo, assim, eu vejo a preocupação, e a dona André hoje mesmo esteve aqui na escola e eu até comentei o quanto isso tem me trazido preocupação, né? Com essa quantidade de crianças. E outra, a questão do parecer psicológico, porque a criança precisa ter laudos que constate que realmente essa criança é especial, e não só um parecer psicológico. Então, assim, a gente sabe que é uma situação que resolve ali de imediato, mas que tem uma consequência muito grande. E até mesmo para essa criança, de repente, não ser especial e estar lá todo tempo no censo como se fosse rotulada como uma criança especial. Então, tem muitas questões que a gente precisa estar analisando. Uma outra coisa também, a gente percebe que no município, isso já é crônico, que tem profissionais que, por exemplo, ele não dá conta de uma sala de aula, por exemplo, do ensino fundamental, e aí, mas mesmo assim ele exige 40 horas. Então, se ele não está tendo o rendimento esperado que a secretaria espera, ele precisa reduzir a carga horária dele, entendeu? Porque não dá mais. Anterior, essa situação existia, mas a gente chegou no momento agora que cada um tem que pensar na situação para poder ver se essa situação se resolve. Porque não adianta um professor se dedicar 100% com 40 horas e outro que não se dedica tanto está com a mesma carga horária. Então, eu acredito que tudo isso aí precisa ser visto, e quando a gente for fazer aquela avaliação com as progressões, um outro ponto também que a escola precisa ser muito verdadeira. Porque para a secretária tomar uma decisão dessa aí, precisa ter documentos que comprovam esse tipo de coisa. Então, se a gestão, no momento da avaliação, coloca que a pessoa é 100% ali, automaticamente trava, entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar para o contexto da escola e ser muito realista. Perfeito. Sérgio, nessa fala da Marli, o que nós podemos fazer é regulamentar tudo isso. Sim. Porque realmente o que está engessando muito, hoje, analisando aí os dados, nós praticamente não temos margem da forma que está. Mas se nós regulamentarmos tudo isso, essa questão do profissional que não está dando conta de uma sala de aula, mas permanece com as 40 horas, essa questão de um profissional, talvez na educação infantil, que não está realmente cumprindo as 40 horas, mas está com as 40 horas, se realmente nós conseguirmos regulamentar isso, já fica uma coisa automática.
E a gente atinge ali. O que nós podemos colocar? A questão dos 84%. Quando cair para 82%, já vira uma evolução automática para a gente jogar no ganho do profissional. Então, nós temos margem se nós regulamentarmos toda essa questão, reformularmos tudo isso, nós temos margem. Eu acho que se todos nós tivermos realmente uma realidade e quisermos resolver, tem como, mas nós temos que ter realmente uma disposição de resolver. Essa questão do número de alunos, o professor, nós temos margem. Agora, se ficarmos aí passando a mão na cabeça aqui, ou achar que se resolve com passe de mágica, não tem. Essa é a realidade. E eu proponho da gente regulamentar, porque isso fica automático. Vamos regulamentar a educação infantil, carga horária. Vamos regulamentar o profissional que necessita ir para o INSS. Vamos regulamentar o profissional que está dando muito atestado. Vamos regulamentar o profissional que fica ali na sala de recurso com esse aluno. Nós temos que regulamentar, aí fica automático. E dessa forma vai se ter a margem sempre ali para ter, que pode ser automático, nós podemos colocar isso, da questão da folha de pagamento. Ok, pessoal, estou aberto para qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer questionamento. Bom, eu queria sugerir, então, que, feito isso, feita essa apresentação inicial, nós pudéssemos, então, irmos para uma espécie de fecho, né? Talvez fosse importante agora partir para essa modulação, fazer a modulação e uma proposta de escrita já do plano para entregar para a secretária de Educação e para o prefeito. E aí eu pediria mais aí uns dias para terminar, não muito tempo, entre esse fim de semana e o meados da outra semana, eu posso terminar toda essa redação para a gente afunilar na administração junto com vocês e a partir daí ver qual é o caminho. E, ao mesmo tempo, já vou solicitar as informações do município, que nós já temos quase todas elas. Nós já temos o número de salas de aula, né, Pedro? E com esse número de salas de aula, Sim. a gente já pode ir projetando e dizer quantos profissionais são necessários por escola. Seria mandar por escola quantas salas de aula e o regime de oferta espacial integral a gente monta. E aí mostra qual é a situação para o município e a gente mostra para vocês também tudo que nós fomos fazendo, conforme o prefeito colocou. Nós podemos, dessa forma muito clara, chegarmos a alguns consensos, tendo como referência as receitas que estão disponíveis, né? E sempre assim, né, pessoal? Eu penso que a lógica é a valorização dos profissionais da educação. Então, quanto mais a gente valorizar, estabelecer carreira... Eu sou professor de sala de aula. Eu terminar aqui essa reunião, 15h aqui no Acre eu vou entrar em sala de aula e vou dar aula até 19h. Então, eu sei bem o que é sala de aula, né? Não é nenhuma novidade para mim. Faço isso há 34 anos. Então, nesse formato, então, eu queria fazer essa sugestão. Não sei, secretária, se era possível nós termos até no máximo terça-feira os dados das escolas e sala de aula. As salas de aula por escola. A escola X tem tantas salas, funcionam tantos turnos. Se nós tivéssemos essas informações até terça, para nós seria muito prático para fazermos uma proposta de modulação e, a partir daí, também apresentarmos para todo mundo. Tudo que nós fizermos vai ser enviado e apresentado coletivamente. Ô, Sérgio. Oi. Raiolan aqui. Olá, Raiolan. Aproveitando que está todos os profissionais hoje da educação recebem pelos 70%, seria viável fazer essa análise de profissionais por unidade de ensino de todas as áreas, tendo em vista que eles recebem pelos 70%. Sim, entendendo? Sim. E o impacto na folha é nos 70%. Então, tem que ver se o município também está respeitando a estratégia de matrícula relacionada também a merendeiro, merendeira,
ASG, o impacto é pequeno, mas tem que fazer uma conta correta para saber se realmente o município está respeitando a estratégia de matrícula, a estratégia de enquadramento desses profissionais, porque tem um guia que tem que ser tanto X por aluno, tantas merendeiras por alunos, tantos ASG por alunos, e às vezes o que a gente escuta, acaba escutando, não tem jeito, a gente conversa muito em grupo, por telefone, é que há muitos profissionais que, em demasia nas unidades de ensino, principalmente na área de ASG, merendeira e outros afins. Então, Roland, essa tua colocação ela é importante demais, porque, veja, Pedro mostra aí, por exemplo, a planilha. Quando nós fazemos a planilha, Roland, nós pegamos também e calculamos todos os profissionais. Então, nós também vamos precisar dimensionar, porque o que eu estou propondo é o seguinte: existem muita coisa escrita no plano de carreira atual de vocês que não era para estar no plano de carreira. É para estar, por exemplo, em instruções normativas ou portarias técnicas, entendeu? Então, esse dimensionamento ele vai levar em conta quantos profissionais eu preciso na docência, quantos profissionais a gente está sugerindo para a equipe pedagógica, quantos profissionais de secretaria, quantos profissionais para limpeza, quantos profissionais para merenda e assim sucessivamente. Então, tem que pensar a escola. Por isso que eu preciso saber quantitativo de salas e de alunos na escola, entendeu? Porque aí eu dimensiono exatamente essa questão de como eu posso montar quadros por escola, respeitando-se essa questão do quantitativo de turmas, quantitativo de alunos e hora de oferta. Quando a gente vai fazer aqui, a gente trabalha com os outros profissionais. Os profissionais da área da área técnica, da área técnica, administrativa e operacional. Nós temos a planilha deles também. Isso aqui são os trabalhadores da área técnica, administrativa e operacional que também vão entrar nesse processo de reformulação, entendeu? Que também tem profissionais provisórios, que também tem gratificações. Então, tudo isso é considerado no trabalho que a gente faz. A gente levantou tudo. A gente pensa a educação enquanto um conjunto de categorias profissionais que nela atuam, pensando a escola como centro do sistema. A escola é o centro do sistema, né? Então, a estruturação da escola nessa parte de RH é fundamental, né? É isso que a gente está se propondo a fazer. E aí, vindo as informações, a gente faz uma proposta de levantamento de dados de informações, passa para a secretária, discute com vocês, e aí vai fechando e afunilando para fazer a escrita final do PCR. E aí, claro, obviamente, conversado, discutido com o prefeito, com vocês, com a secretária, chegando e construindo, tecendo consensos, né? Tecendo consensos. E a partir daí, quando chegar no mês de agosto, que sai a nova portaria, seguindo nesse, como a gente diz aqui no Acre, quando se abre um caminho no meio do mato, seguindo nesse varadouro aí que foi aberto aqui, a gente estabelece uma revisita aos valores, porque eu acho que vai aumentar o Fundeb em agosto. E então a gente faz a revisita tendo esse referencial dos 84%. Pode ser assim, colegas? Prefeito, secretária, colegas da educação? Comigo, ok. Eu dou até a ideia para a gente colocar isso até no plano de carreira, essa questão dos 84%, porque isso fica automático. Sim, isso entra no plano de carreira. E essa questão da reformulação, eu até proponho, até para a gente passar dados melhores para você, Sérgio, trabalhar, eu proponho aí a gente começar uma reunião, diretores, outros profissionais, para a gente discutir essa regulamentação do profissional, porque, de certa forma, como se diz, vai mexer com um profissional que talvez já está acostumado, já tem como se diz, um profissional que já está acostumado a uma coisa, quando vem mudanças, a pessoa pode se sentir prejudicada de alguma forma, né? Então, o que eu proponho é realmente a gente já reunir numa segunda-feira, numa terça-feira ou outro já para rediscutir uma regulamentação e essas mudanças, para passar dados corretos para você também. Perfeito.
tudo bem. Para você apresentar uma planilha, a planilha está bem clara. Para você apresentar uma coisa de certeza, você vai precisar dessa regulamentação, dessa mudança mesmo num todo, né? Então, isso nós temos que discutir bem. Perfeito. Pedro, que eu estou vendo que tem pessoas inscritas, é bom um novo link, né? Sim. Ah, tá. Certo. Pessoal, desculpe, mas se nós vamos continuar a reunião, tem que entrar no outro link, que esse já vai terminar. Eu acho interessante, porque nós temos que saber se realmente os profissionais estão de acordo com isso, né? Se vamos colocar isso realmente em prática para a gente continuar. Então, aqui no chat, aqui na conversinha, põe no grupo também, Pedro, por gentileza. Tem um link, tá? Quem quiser entrar pelo Estou chat. colocando lá agora. Até para saber, Sérgio, realmente estamos dispostos a fazer realmente uma reformulação, a entender um todo, porque realmente não adianta se pensar uma coisa sem previsão orçamentária. É exatamente isso que nós temos que entender. Perfeito, perfeito. Vamos entrar no outro link, pessoal, para a gente ir para a parte de finalização aqui. Está no chat, está no coisa aí, no grupo, no PCR. Pronto, colegas. Eu estou a dispor aqui para alguma questão, se vocês acharem necessário, estou a dispor.
Eu queria fazer só uma última pergunta relacionada à fala da professora Marli. Quando ela falou do levantamento relacionado ao quantitativo de servidores e em relação às horas ociosas, entre aspas, a educação infantil que a Marli está citando é só educação infantil ou é educação infantil e creche, Marli? Não sei se ela ainda está presente. Oi, estou, Reolan. É porque eu estava mudando aqui de link. Não, eu falo mesmo, Reolan, assim, a gente olhar a rede inteira, entendeu? Minuciosamente. E não adianta, por exemplo, por mais que o prefeito diga, faça isso, e a secretária também, se a gente que estiver no interior da escola não tiver essa consciência para olhar e saber que isso vai nos prejudicar, porque a gente sabe que quando a gente vai olhar minuciosamente, são coisas que passam despercebido, tanto por olhar da Verônica como do prefeito. Por quê? Porque são situações que dependem da gestão da escola. Entendeu? Então, assim, é em todos os aspectos. Se eu tenho um funcionário que ele está ocioso dentro da escola, eu sei, por mais que aquela pessoa precise de trabalho, eu sei que precisa, vai doer, porque é uma situação que eu estava até comentando aqui com as meninas, é uma situação que vai desgostar muita gente, é uma situação que vai desgostar. Mas ou a gente faz assim, ou a gente não consegue organizar. Entendeu? Mas eu falo organizar no sentido geral. Entendeu? Inclusive, eu estava comentando com as meninas agora que aqui na escola tem uma situação que eu vou resolver. Eu ainda não apontei ela, porque a gente estava esperando essa reunião para ver quais são os caminhamentos. Mas eu já tinha comentado com a Anitta que a gente ia estar levando para a secretária, para em agosto a gente já estar com essa situação resolvida. Entendeu? Então, é assim, a gente olhar na escola e ver onde é que eu posso enxugar. É aqui, pois então é aqui que eu vou enxugar. Entendeu? Nesse sentido. Falta consciência. Marli, Verônica, não seria interessante a gente já ou dar um tempo aí para os diretores discutir internamente e fazer uma reunião aí numa quarta-feira, numa terça-feira, exatamente sobre esse levantamento, individualmente, diretores, coordenadores, comissão e outros professores, outros profissionais, que eu acho que internamente essa discussão e depois traz para um todo. A gente discutir e mandar para o Sérgio, aí, para o pessoal, para o Pedro. Eu acho. Eu acho que a gente, Verônica, eu acho que nós poderíamos datar isso, vamos dizer, os diretores, coordenadores poderiam iniciar uma discussão segunda, terça, quarta e quinta-feira, a gente já juntarmos esses dados todos, é uma opinião, para a gente começar a datar isso, até para a coisa realmente andar. Eu concordo. Eu acredito que é interessante. Eu acho que quem concordar aí, ou mais tempo, é só uma opinião. Mas eu acho que dá para se trabalhar, porque todos esses levantamentos já são de conhecimento individualmente dos profissionais da escola. Então, não precisa de muito tempo para a gente andar com isso. A minha intenção é realmente poder a gente resolver da melhor maneira. Verônica, eu concordo com o que você colocou e o prefeito, que a gente precisa, sabe, já internamente olhar e já te passar isso aí, entendeu? Já mostrando, inclusive, como é que a gente se organiza,
porque aí fica até melhor para você. Olha, dá para resolver dessa e dessa forma, aí já passa. Nós temos profissionais com tantas horas aqui na escola, de repente seria viável um que viesse com tantas horas, até aproveitando, porque a gente vai entrar agora de férias no mês de julho, aí daria para fazer essa mudança para em agosto não ter tanto impacto também com as crianças, né? Concordo, Marli. Realmente é exatamente pensando nisso, né? A gente iria aí tramitar aí na Câmara qualquer mudança, qualquer coisa que determinação, né? E esse tempo é exatamente para não afetar tanto o andamento ali da escola, né? Ô Sérgio, boa tarde a todos que estão participando aí da reunião. Boa Meu amigo tarde. Raiolan, prefeito, Pedro, boa tarde a todos. Sérgio, eu estive aqui atentamente aí, ouvindo a fala do prefeito, da Marli também. Então, veja só, Sérgio, com essa discussão, com esse trabalho que os profissionais da educação vêm cobrando e chegando a essa consultoria, nos trazendo bastante informação. Então, assim, o município de Tocantinópolis, a gente sabe que o nosso plano de carreira não oferece lá essas coisas. Minimamente, uma progressão horizontal de 3%, uma diferenciação no nível vertical de R$ 100, tá? O plano de, aliás, o piso salarial nacional, que hoje é de 3.845, a gente sabe também que não é muita coisa, o professor mereceria muito mais. Então, assim, eu estou vendo que, na fala do prefeito, para organizar o orçamento, é preciso enxugar cargas horárias. Eu sou a favor que enxugue carga horária, se realmente tiver necessidade. Agora, veja só, aquele servidor que foi efetivado num concurso de 40 horas, ele não vai querer a sua carga horária reduzida, até porque o salário já não é muita coisa, e vai ter lá, digamos que ele reduza para 30 horas ou 20 horas, né, vai ter 1/3 ou 2/3 de acordo com o que for colocado. Eu acho isso desumano, incompatível, desconsiderável, porque o servidor já ganha pouco, tá? Aí a estratégia seria reduzir carga horária. Não estou falando que sou aqui contra a redução, se realmente haver uma necessidade. Agora, o servidor que é efetivado com uma carga horária de 40 horas, ele tem que ter o seu direito prevalecido. Agora, se ele não estiver trabalhando, tem que trabalhar, tá? Nós temos também outra situação que precisa ser revisto, aí pelos nobres colegas que falaram, que hoje nós estamos ainda com saúde, aguentando trabalhar um regime de 40 horas com alunos, né, na docência, diretamente na docência, e a gente sabe que a idade chega, e futuramente nós que estamos aqui hoje, dando conta desse trabalho, no futuro não vamos dar conta de estar regentemente numa sala com 30, 35 alunos e etc. Né? Aí o que acontece? Quando esse servidor não puder mais atuar dentro de uma sala de aula, com sua carga horária de 40 horas, aí para melhorar a situação dele, que na verdade faz piorar, ou seja, para melhorar a situação no município, eu vou pensar assim, não, esse servidor aqui, ele não está dando conta mais de trabalhar as 40 horas, então vamos diminuir a carga horária dele. Vamos diminuir a carga horária dele. Sendo que ele foi efetivado, Sérgio, sendo que ele foi efetivado no concurso para 40 horas, né, e quando chegar na sua maioridade, onde vai mais necessitar de recursos para tratamento,
ele pode ter a sua carga horária reduzida. Estou falando assim porque hoje nós temos colegas que a gente sabe que não dá conta mais de estar numa regência 40 horas batido ali, igual o nosso, que ainda estamos novo, né? Então, quando os colegas aí falam assim que, no meu ver, para melhorar a situação, para que cumpra esse plano de cargos e carreira, para que cumpra o piso salarial, foi preciso enxugar carga horária de quem foi efetivado 40 horas, Sérgio, Pedro e os demais aí. Eu acho uma tremenda injustiça. Então, o que é que eu sugiro? Que esse não é o melhor caminho. É igual eu falei, se tiver necessidade de reduzir carga horária de quem realmente não tiver em condições de trabalhar e mesmo assim não está, sou completamente de acordo. Tá? Então, é bom a gente analisar bem essa situação, porque isso vai gerar uma discussão grande entre os servidores, porque ninguém vai querer ter a sua carga horária reduzida e o seu salário também. Paulo, Então, deixa eu só colocar eu encerro aqui, alguém quiser complementar, pode ficar à vontade. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Na verdade, professor Paulo, nós não estamos falando de redução de carga horária. Quem está trabalhando 40 horas, ele não vai precisar de redução. Não, foi isso que eu falei, prefeito. Reduzir se realmente precisar. Não. Quem tiver condições de fazer isso com o servidor. O que nós estamos falando é fazer realmente um estudo no todo. Quer dizer, se tem professores ganhando com 40 horas, mas trabalhando 30, isso aí está tomando aquelas horas a mais. Exatamente. É exatamente isso que nós estamos falando. Se tem professores que talvez estão numa sala de recurso, que não estão completando as 40 horas, mas estão recebendo por 40 horas, ele vai ter opção. Ou ele pode sair para um outro local que ele vai cumprir as 40 horas. Ou então, assim ele tranquilo. mesmo, por opção dele, ele pode pedir a redução. É isso que nós estamos falando. Você tocou no assunto da questão do professor que não está dando conta de uma sala de aula. Uma das regras que nós temos é igual ao salário. Não adianta você receber R$1.000 e gastar 2.000. Nós temos que ter uma regulamentação. Talvez o professor tenha que ir para o INSS, talvez tem suas regras. Não tem para onde correr. Por quê? A solução, ela passa pela questão orçamentária. Não adianta nós termos 15 milhões para gastar esse ano com folha e gastar 17 milhões esse ano com folha. Esse dinheiro não vai aparecer. Por mais que se calcule, não vai aparecer. Então, é exatamente isso. Nós estamos querendo, nós encontramos, temos soluções. Mas temos que regulamentar essa questão. Nós temos que regulamentar. Então, ninguém vai reduzir carga horária de quem tem direito. O que nós estamos falando é essa pessoa ela ser lotada num local que realmente vai cumprir as 40 horas. É exatamente isso que nós estamos falando. Quem tem direito das 40 horas não vai se reduzir 40 horas. Não, exatamente. Porque, na verdade... a sua fala aí acabou de esclarecer melhor, porque quando você falou anteriormente, não foi esse o entendimento que deu. Por isso que eu estive aqui pensando e digo, não, vou fazer essa colocação. Porque, na verdade, Paulo César, quando for para regulamentar, e se for visualizado que na educação infantil comporta-se 30 horas, então, aquele professor que é concursado por 40, que vai permanecer com 40 horas, ele pode pedir para ir para uma escola de ensino fundamental. Ele não vai poder bater o pé e dizer que vai querer ficar na educação infantil, porque vai ter um documento que vai regulamentar, dizer que na educação infantil vai ter que ser professores com 30 horas. Só também que não vai impedir dele ir, contanto que ele se enquadre na organização, entendeu? Porque a gente vai ter professor, Marli, que não vai ter perfil para ir para o ensino médio. Aliás, para o ensino fundamental. Assim como tem do ensino fundamental que não querem ir para infantil, etc. Né? Vai ter essas situações. Mas aí, Paulo César, a gente precisa entender que é igual eu estava colocando, essa situação, ela vai agradar e vai desagradar. Porque se eu digo aqui, eu gosto da educação infantil, eu estiver aqui para o fundamental, eu vou ter que me adequar lá no fundamental, porque nós não estamos mais na condição de escolher, não, eu tenho perfil para ficar aqui. Então, se eu tenho perfil para ficar na educação infantil e eu estou com 40 horas e agora o documento diz que eu tenho que ter 30,
então eu vou ter que reduzir a minha carga horária para 30 para não poder ficar aqui, entendeu? Porque é uma situação que, infelizmente, ela vai desagradar e agradar, entendeu? Mas só que a gente precisa... Porque, na verdade, vai ser um documento que ele não vai estar colocando, acordando o pescoço de ninguém, só que ele vai ter que... Quero ir para o fundamental para permanecer com as 40 horas, então eu vou ficar no infantil porque eu gosto mais, mas eu vou ter que reduzir minha carga horária. É nesse sentido que eu vejo. Tira bem o áudio para não tirar o negócio para estar falando. Mita, só esclarecer aqui um ponto, pessoal. Essa questão da jornada que está aqui sendo discutida, primeiro, existe uma lei que estabelece a irredutibilidade dos vencimentos recebidos, pessoal. Não vai dar para chegar para um professor do quadro efetivo que tem jornada de 40 e dizer, olha, vem cá, eu vou reduzir teu contrato para 30 e teu salário. Se ele fez concurso para 40, existe o princípio da irredutibilidade. Não é isso que Exatamente. não é isso que está se discutindo de jeito nenhum. O que está se discutindo é o seguinte: vocês têm 63 contratos provisórios. Vamos começar por aí. Então, vamos começar pelo começo. Existem 63 contratos provisórios. São necessários 63? Essa é a pergunta. Tem que verificar, né? Essa é a pergunta. Agora, como é que nós vamos saber se são necessários os 63? Nós vamos saber se dimensionarmos as horas de docência que a rede precisa. E aí nós vamos ver mesmo se tem gente com 40 trabalhando 20, trabalhando 30, e aí precisa normatizar essas relações. Não tem jeito. Nunca saiu daquela creche. Ninguém está falando de concurso, chegar para alguém e dizer, vem cá, contrato de 40 vai virar agora contrato de 20. Não é isso, não. É redimensionar o tamanho da rede, pensar essa rede a partir das necessidades de hora docência que ela tem, cruzar as horas docentes necessárias com as horas docentes contratadas, considerando nessa conta que 1/3 de cada contrato vai ser para hora atividade, não para sala de aula, de 30 horas, 10, né? De 40 horas, 14, vão ser para hora atividade, planejamento, etc. Dimensionar, calcular e dizer, olha, vocês precisam de tantas horas. Exatamente, Sérgio. Esse é o caminho. Mas a proposta é essa, que foi levantada pela Prefeitura, pela Secretaria, exatamente esse trabalho a ser feito agora para fechar esse dimensionamento e apresentar para vocês, entendeu, Paulo? Exatamente. Então, eu fiz essa colocação porque nas primeiras falas deu a entender que não, eu vou pegar aqui, vou enxugar a carga horária desse, daquilo, entendeu? O servidor, então, agora ficou mais esclarecido. Agradeço aí a contribuição, tá? E é esse o caminho que nós temos que trilhar. Buscar melhorar minimamente a situação dos professores no que for possível. Sim. Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Legal, Paulo. Muito bem. Eu acho que isso tira uma dúvida que poderia estar pairando na cabeça de muita gente. Exatamente, Sérgio, com certeza. Agora há pouco mesmo chegou uma servidora já me pedindo para questionar e já ia falar mesmo. Né? E a servidora já chegou me pedindo para falar, e aí eu disse, não, nós temos que falar, porque ainda há dúvida nas falas, né? Agora, depois, após a minha fala, o prefeito esclareceu melhor ainda, você também. Então, é assim, é dialogando que a gente vai chegar aos entendimentos. Perfeito. Eu acho que seria interessante, não sei se esse tempo aí, até quinta-feira, cada escola trouxesse sua realidade para a gente poder trabalhar nisso. Seria muito interessante, Sérgio, até para te passar aí dados reais e soluções, né? A realidade de cada local, não só os números. Porque eu tenho certeza que com o trabalho que você já fez, você sabe as horas que não necessitariam, que nós estamos com horas a mais, pela realidade nossa. Então, acho que dentro de cada realidade, de cada escola, eu acho que a gente encontraria muitas soluções. Concordo. Concordo, sim. Agora que meu nome não sai nessa lista que vão fazer. Comigo, eu já concordo
em relação a isso, né? Eu acho que poderíamos escutar aí outros profissionais se seria dessa